O vento soprava do norte, cortante e luminoso, como se o próprio céu tivesse se inclinado para tocar a terra. O rio Quebar, em terras de exílio, refletia um brilho que não vinha do sol. E ali, à beira das águas, um homem viu o impossível. Ezequiel, filho de sacerdote, agora cativo na Babilônia, estava sentado entre os que haviam perdido tudo: templo, pátria, voz. Mas naquele dia, o silêncio rasgou-se. O invisível decidiu mostrar-se. Se você ama histórias bíblicas contadas com alma, reverência e força, inscreva-se agora em episódios bíblicos narrados e ative o sininho. Aqui, cada palavra respira e cada visão ganha vida diante de você. Não era sonho, era visão. O texto diz: abriu-se o céu, e eu vi visões de Deus. O exílio parecia o fim, mas Deus escolheu o cativeiro para revelar sua glória. Enquanto os rios levavam os lamentos de um povo distante, uma nuvem surgia do norte. Uma nuvem densa, cercada de fogo que brilhava como metal incandescente. No meio do fogo, algo se movia, algo vivo, algo indescritível. Ezequiel tentava colocar em palavras o que olhos humanos nunca haviam contemplado. 4 seres, figuras de esplendor e mistério. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés brilhavam como bronze polido. Moviam-se em linha reta, sem se voltarem. O som de suas asas era como o de muitas águas, como o trovão de um exército em marcha. Quando paravam, baixavam as asas, e uma voz se ouvia acima do firmamento que estava sobre suas cabeças. O profeta observava, e quanto mais via, menos linguagem bastava. A luz refletia sobre eles, como se o próprio metal estivesse vivo, vibrando, respirando. Ao lado de cada criatura, havia uma roda sobre a terra. Roda dentro de roda, girando sem se desalinhar. Pareciam feitas de berilo, e seus aros estavam cheios de olhos, como se enxergassem em todas as direções. Quando os seres avançavam, as rodas os seguiam. Quando se elevavam, as rodas também subiam, porque o espírito dos seres estava nas rodas. Ezequiel tremia. O chão onde estava parecia dissolver-se. O que era fixo, tempo, espaço, matéria, tornou-se móvel, obediente, vivo. A glória de Deus não estava presa ao templo que fora destruído. Movia-se livre, soberana. Aquelas rodas girando entre os exilados diziam o que nenhum sacerdote ousava admitir. O santo de Israel caminhava até mesmo fora de Sião. Acima do firmamento, uma forma. Algo como um trono de safira, e sobre o trono, uma aparência humana. Da cintura para cima parecia fogo. Da cintura para baixo, parecia luz cercada de brilho. Havia em torno dele o resplendor como o arco-íris no dia da chuva. Era a aparência da glória do Senhor. E quando Ezequiel a viu, caiu com o rosto em terra. A visão não pedia aplauso, pedia rendição. Ali terminava o mundo conhecido. Ali começava o ministério de um homem que falaria com gestos, silêncios e símbolos. O profeta que Deus mandaria deitar-se sobre o lado, comer pão medido, calar quando todos gritavam. Tudo começou com a visão do trono em movimento, o Deus que não fica preso em paredes, o Deus que se move onde o povo pensa estar esquecido. O vento do norte, que parecia anunciar juízo, trouxe também consolo. As rodas cheias de olhos simbolizavam vigilância, sabedoria, presença. O exílio não era a ausência de Deus, era cenário da sua pedagogia. O templo podia ruir, mas a glória não ruía. A chama podia mudar de endereço, mas não de natureza. Enquanto Ezequiel olhava, entendeu. O que os olhos humanos chamam de caos, Deus chama de direção. Aquilo que parecia rodar sem controle, rodas sobre rodas, na verdade seguia uma ordem precisa, uma harmonia divina. No céu, nada está solto. No exílio, nada está fora do alcance. O profeta percebeu que até a mobilidade era uma forma de fidelidade. Deus não estava parado, e o seu povo tampouco poderia estar. Essa visão é a antítese da desesperança. Quando tudo parece disperso,
Deus mostra que ainda há centro. O trono não está vazio, o fogo não se apagou, o arco-íris ainda brilha no meio da tempestade. Para quem lê Ezequiel 1, há um convite silencioso: ver além da ruína. Porque o trono segue sobre o firmamento, mesmo quando a terra é cativeiro. Imagine a cena: a poeira do deserto da Babilônia, o murmúrio dos rios, o peso do exílio. E no meio disso, o céu rasgado. A teologia se transforma em cinema divino. Cada detalhe tem propósito. Os 4 rostos, homem, leão, boi e águia, falam de inteligência, força, serviço e visão. É como se Deus dissesse: minha presença se manifesta em toda forma de vida, em toda direção do tempo. Não há fronteira que o contenha. Ezequiel é chamado ali, caído, desarmado, incapaz de entender. E Deus fala: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas o verbo não é uma ordem, é um milagre. O Espírito entrou nele e o fez levantar-se. Nenhum chamado começa pela força humana. O mesmo Deus que mostra a glória é o que dá força para suportá-la. O profeta é levantado não por mérito, mas por graça. O homem prostrado torna-se mensageiro. O exilado torna-se voz. Essa é a pedagogia divina. Deus primeiro desmonta para depois enviar. O brilho consome o orgulho. O fogo purifica a vaidade. E então vem a comissão. A visão não é espetáculo, é preparação. O trono móvel é um lembrete. O santo governa em qualquer lugar. O profeta fala, não porque entende tudo, mas porque viu o suficiente para nunca mais duvidar. O texto diz que o som das asas dos querubins era como o rumor de muitas águas. Essa imagem ecoa até o Apocalipse. O mesmo Deus que fala do meio do rio Quebar é o que mais tarde fala do trono de onde fluem rios de vida. O tempo bíblico é uma tapeçaria contínua. O eterno se repete em tons e símbolos. O fogo, o arco-íris, o trono, as rodas, todos reaparecem como peças de um mesmo mistério. Quando terminamos de ler Ezequiel 1, há um desconforto santo. A mente tenta entender o que o coração já reconheceu: a presença. É o tipo de passagem que não se explica, se contempla. É como olhar o relâmpago e tentar descrevê-lo enquanto brilha. Ezequiel nos ensina que às vezes a teologia mais profunda é a que se ajoelha. Talvez seja isso que a geração do exílio precisava. Não respostas, mas uma visão. E talvez seja isso que nós precisamos hoje. Porque em meio às ruínas modernas, cidades confusas, corações dispersos, templos vazios, o mesmo Deus ainda se move, ainda fala, ainda envia vento do norte para levantar o que parecia esquecido. Se você chegou até aqui, talvez precise lembrar: a glória de Deus não depende de geografia. Ela aparece nos lugares mais improváveis, entre lágrimas, entre perdas, entre exílios. Se tudo parece fora de controle, olhe de novo. Há rodas dentro de rodas, há olhos sobre os aros, há ordem no que parece caos. O Espírito continua movendo-se sobre as águas. E se essa palavra te alcançou hoje, não deixe para depois. Inscreva-se agora no canal Episódios Bíblicos Narrados e compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que Deus ainda se move. Ele não ficou no templo, nem se perdeu no deserto. Ele vem até onde estamos, acende fogo sobre as águas e faz o impossível girar com propósito. Porque às vezes, o exílio é só o cenário escolhido por Deus para reacender a visão. E a visão de Ezequiel continua ecoando. O trono ainda está sobre o firmamento. O arco-íris ainda envolve o fogo e a voz ainda diz: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E essa é a promessa que nunca envelhece, a glória que se move. Ainda não parou de vir em nossa direção.